Aleister Crowley, ocultista, mago, poeta, alpinista. Uma figura que fascinou e repeliu na mesma medida. Esta é a história do homem que ficaria conhecido como o homem mais perverso do mundo. Parte 1, Infância e Juventude, 1875 a 1895. Em 12 de outubro de 1875, Edward Alexander Crowley nasceu em uma família abastada em Royal Leamington Spa, Warwickshire. Seu pai, Edward Crowley, era um pregador de uma seita cristã fundamentalista conhecida como os Irmãos de Plymouth. O jovem Aleister, como preferia ser chamado, cresceu em um lar religioso rigoroso. Leituras bíblicas diárias eram a norma e o conceito de pecado era muito presente em sua infância. A tragédia aconteceu em 1887, quando o pai de Crowley morreu de câncer de língua. Este evento seria fundamental para moldar a visão de mundo do jovem. Crowley escreveu mais tarde: "Com a morte de meu pai, meu apego convencional à religião cristã cessou." Crowley frequentou várias escolas de prestígio, incluindo Malvern College e Tonbridge School, mas ele se rebelou contra a autoridade e a ortodoxia religiosa. Na adolescência, Crowley começou a se rebelar. Ele fumava, visitava prostitutas e cometia pecados deliberadamente para testar a ira de Deus. A descrição de sua mãe dele como a besta era um título que ele mais tarde abraçaria com orgulho. Parte 2, Cambridge e o Despertar Espiritual, 1895 a 1898. Em 1895, Crowley ingressou no Trinity College em Cambridge. Aqui ele perseguiu suas paixões por poesia e xadrez e aprimorou suas habilidades como alpinista. Mas foi também em Cambridge que Crowley teve sua primeira experiência mística significativa. Em dezembro de 1896, enquanto estava em Estocolmo, Crowley teve um profundo encontro espiritual que ele acreditava ter aberto seus olhos para a existência de um mundo espiritual além do material. Essa experiência levou Crowley a devorar literatura ocultista. Ele leu muito, desde as obras de alquimistas até textos místicos orientais. Parte 3, A Aurora Dourada e as Buscas Mágicas, 1898 a 1904. Em 1898, Crowley foi iniciado na Ordem Hermética da Aurora Dourada, uma sociedade secreta dedicada ao estudo e prática do ocultismo, metafísica e atividades paranormais. Foi aqui que Crowley começou seu treinamento mágico formal, estudando com ocultistas como Alan Bennett e Samuel Liddell MacGregor Mathers. Mas o estilo de vida pouco convencional de Crowley e sua bissexualidade o tornaram uma figura controversa dentro da ordem. Conflitos surgiram particularmente com o poeta W.B. Yeats, outro membro. A riqueza de Crowley permitiu que ele viajasse muito. Ele escalou montanhas no México, estudou hinduísmo e budismo na Índia e continuou a escrever poesia prolificamente. Parte 4. O Livro da Lei e Telema, 1904-1914. Em 1904, Crowley e sua nova esposa, Rose Kelly, estavam no Cairo, Egito. Foi aqui que ocorreu o evento que Crowley considerou o mais significativo de sua vida. Ao longo de 3 dias em abril, Crowley afirmou ter recebido um texto ditado por uma entidade sobrenatural chamada Aiwass. Este texto tornou-se Liber Alba Legis, ou o Livro da Lei, o texto sagrado central de Telemas, um novo sistema religioso e filosófico fundado por Crowley. O princípio central de Telema era: faça o que tu queres, há de ser tudo da lei. O amor é a lei, amor sob vontade. Na década seguinte, Crowley se dedicou a desenvolver e propagar Telema. Ele escreveu extensivamente, realizou rituais mágicos
e continuou a viajar pelo mundo. Parte 5. A Grande Besta, 666, 1915, 1923. Durante a Primeira Guerra Mundial, Crowley se viu em Nova York. Aqui ele escreveu para revistas pró-alemãs, um movimento que mais tarde o levaria a ser acusado de traição. Foi durante esse tempo que Crowley abraçou totalmente sua identidade como a Grande Besta 666, um título retirado do livro do Apocalipse. Em Nova York, Crowley também explorou novas formas de expressão, incluindo pintura e escrita de romances. Em 1920, Crowley fundou a infame abadia de Telema, em Cefalu, na Sicília. Essa era para ser uma comunidade onde os telemitas poderiam viver de acordo com seus princípios. A vida diária na abadia envolvia rituais mágicos, amor livre e o uso de drogas para atingir estados místicos. Os escritos de Crowley deste período estão entre os mais influentes nos círculos ocultos, mas o escândalo nunca esteve longe. Em 1923, um jornal britânico publicou uma série de artigos sensacionalistas sobre a vida na Abariba Ajimadia. Uma manchete proclamava Crowley o homem mais mau do mundo, um apelido que ficaria com ele pelo resto da vida. A publicidade negativa levou à expulsão de Crowley da Sicília pelo governo fascista de Mussolini. Parte 6. Últimos anos e legado, 1923-1947. As 2 décadas seguintes viram Crowley vagando pela Europa, continuando a escrever e ensinar, mas cada vez mais atormentado por problemas de saúde e financeiros. Durante esse período, ele publicou algumas de suas obras mágicas mais importantes, incluindo Magic in Theory and Practice. Durante a Segunda Guerra Mundial, Crowley afirmou ter ajudado o esforço de guerra britânico, sugerindo que ele havia inventado o sinal de V da vitória. No entanto, essas alegações permanecem não verificadas. Em seus últimos anos, Crowley viveu em uma pensão em Hastings, Inglaterra. Apesar de suas circunstâncias reduzidas, ele continuou a se corresponder com seguidores e trabalhar em textos mágicos. Em 1º de dezembro de 1947, Aleister Crowley morreu aos 72 anos. Suas últimas palavras foram, segundo relatos, "Estou perplexo". O funeral de Crowley foi tão controverso quanto sua vida. Os jornais o descrevem como uma missa embora os participantes negassem isso. Parte 7. Influência e controvérsias. Nas décadas desde sua morte, a influência de Crowley só cresceu. Ele aparece na capa do álbum Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band dos Beatles. Suas ideias influenciaram inúmeras ordens ocultas, religiões neopagãs e até aspectos da contracultura da década de 1960. Hoje, Crowley é objeto de estudo acadêmico sério. Os estudiosos analisam seu papel no desenvolvimento do esoterismo ocidental e sua influência na cultura moderna. Mas Crowley continua sendo uma figura que divide opiniões. Para seus críticos, ele era um provocador perigoso e imoral. Para seus apoiadores, ele era um gênio libertado que expandiu os limites da experiência humana. Crowley deliberadamente cultivou uma imagem de si mesmo como um mago das trevas. Mas ele também afirmou que seu objetivo final era a iluminação da humanidade. Seu uso pesado de drogas, que ele via como um meio de atingir estados místicos, foi criticado como imprudente
e defendido como psiconautas pioneiros. A produção literária de Crowley foi enorme, variando de textos mágicos obscuros à poesia que recebeu a aclamação da crítica em sua época. Parte 8. O homem por trás do mito. Então, quem era o verdadeiro Aleister Crowley? Um mago das trevas? Um gênio incompreendido? Um charlatão? Talvez ele fosse todas essas coisas e mais. Ele era um alpinista habilidoso que fez várias primeiras ascensões nos primórdios do alpinismo. Ele era um jogador de xadrez com força quase profissional. Ele era um pintor cujas obras, embora não sejam consideradas obras-primas, mostram uma visão única. E ele era um filósofo que lutava com questões fundamentais da existência e do potencial humano. Conclusão. Aleister Crowley foi uma figura complexa que desafia categorizações fáceis. Ele desafiou os limites da moralidade e espiritualidade convencionais, deixando um legado que continua a fascinar e provocar. Seja visto como um profeta, um poeta ou um provocador. Mas Crowley deixou uma marca indelével no século XX e além. Seu lema: faça o que tu queres, então continua a ecoar pelos mundos do ocultismo, arte e cultura popular. À medida que continuamos a lidar com questões de liberdade individual, significado espiritual e a natureza da realidade, a vida e obra de Aleister Crowley permanecem tão relevantes e controversas como sempre.